Olá, vamos entrar direto em um ponto que é um verdadeiro desafio à forma como a gestão tradicional enxerga a corporação moderna. Hoje, a gente vai explorar a fundo a teoria da dinâmica simbiótica, que vem de uma pesquisa fantástica de Leonardo Wise à Terra e João L. Passador. É uma perspectiva que, olha, transforma as estruturas corporativas em sistemas vivos e pulsantes. É um trabalho que desconstrói de vez aquela velha ideia da empresa como uma máquina engessada. E a primeira coisa que precisamos fazer aqui é quebrar uma grande ilusão. O convite é deixar para trás, de uma vez por todas, aquela visão da mecânica industrial clássica, sabe? Abandonar aquelas engrenagens estáticas, aqueles fluxogramas sem vida nenhuma. E se as empresas fossem, na verdade, organismos biológicos supercomplexos, ou até mesmo sistemas astrofísicos com a sua própria atração gravitacional, é exatamente essa premissa fascinante que vai guiar a nossa análise de hoje. Para entender toda essa teoria, a nossa jornada vai passar por 6 etapas. Vamos falar sobre o fim das máquinas, a organização viva, o sistema planetário corporativo, imunidade e anticorpos sociais, a dinâmica da endossimbiose e, fechando com chave de ouro, o código da sobrevivência. Parte 1. O fim das máquinas. Essa mudança de paradigma é mais do que necessária, viu? Porque os modelos estratégicos tradicionais simplesmente falham. Eles falham ao tratar as organizações como máquinas estáticas, desenhadas só para atender a demandas externas de um jeito totalmente previsível. Mas o nosso mundo, que é lotado de complexidade, exige uma compreensão nova. Historicamente, os pesquisadores lá do Instituto Tavistock deram os primeiros passos para quebrar esse molde. Eles começaram a enxergar as firmas como sistemas abertos, sistemas sociotécnicos, ou seja, uma organização não é só o processamento de entradas e saídas técnicas, é a fusão inseparável do comportamento social humano interagindo o tempo todo com as ferramentas técnicas. Parte 2. A organização viva. Bom, para entender como uma organização se torna um sistema vivo de verdade, a gente precisa dar um zoom na anatomia dessa fera corporativa e dividi-la em 2 impulsos biológicos e operacionais, que são completamente diferentes, mas que coexistem dentro do mesmo corpo. A teoria divide a organização em 2 dinâmicas bem claras. O lado humano, que é o sistema social, é impulsionado pela autopoese. É como uma célula viva. Ela busca criar a si mesma, se regenerar e preservar a sua própria identidade acima de qualquer coisa. Já do outro lado, a gente tem o sistema técnico, que opera sob a alopoese. Esse lado não tem vida própria. É uma máquina não autônoma, focada puramente em processar recursos para cumprir um propósito que vem de fora. E o que é realmente de explodir a cabeça é como essas 2 metades se juntam. Os pesquisadores chamam isso de simbiogênese. O sistema social humano, ou seja, aquela máquina autopoética viva, essencialmente se acopla e usa o sistema técnico para garantir a sua própria sobrevivência e conseguir capturar recursos. A tecnologia e os processos viram literalmente instrumentos para que a estrutura social humana se mantenha viva. E é isso que cria um sistema sociotécnico vivo e indissociável. É muito interessante. Parte 3. O sistema planetário corporativo. Então, se a organização é um organismo vivo, como é que os seus componentes se organizam lá dentro para se manterem unidos? Usando uma metáfora brilhante baseada na astrofísica, a pesquisa descreve uma dinâmica autorreferencial governada por atratores. O sistema técnico não é só um amontoado de ferramentas. Ele cria uma alavancagem produtiva tão colossal que age como uma atração gravitacional inescapável. É a força central que mantém toda a dinâmica organizacional orbitando ao redor dela. E aqui a gente tem o cosmos corporativo mapeado perfeitamente. O sistema técnico é o Sol. A produtividade dele atrai todo o resto. Os líderes e os gestores são os planetas. Eles agem como atratores sociais que ficam orbitando esse sol técnico. E por fim, os agentes operacionais, os colaboradores, são os satélites. Eles são sugados para as órbitas dos planetas, que são os líderes, enquanto o conjunto todo gira em torno dessa gravidade maciça do propósito técnico. Isso por si só já explica perfeitamente por que grupos de pessoas gravitam tanto em torno de lideranças específicas. Parte 4. Imunidade e anticorpos sociais. Mas olha só, o que será que acontece quando um corpo estranho, digamos uma nova ideia bem radical ou um executivo que veio de fora, entra nesse sistema planetário e biológico tão delicado? É bem aí que a biologia organizacional mostra a sua força de defesa.
exatamente igual ao corpo humano, mas organizações possuem um sistema imunológico literal. Os autores chamam isso de anticorpos sociais. Uma cultura corporativa forte tem uma capacidade regenerativa tão absurda que, por instinto, ataca e rejeita agentes novos que sejam incompatíveis com a sua essência. O grande objetivo da estrutura autopoética é sempre preservar a própria identidade, mesmo que isso signifique destruir a novidade que acabou de chegar. Então, inserir um novo atrator social, tipo um novo CEO trazendo uma mentalidade totalmente diferente, é basicamente como injetar um vírus. Se a identidade da empresa for muito rígida, esses anticorpos vão causar uma rejeição bem violenta, o que pode acabar adoecendo a organização inteira. Mas, por outro lado, se esse acoplamento for bem feito, esse novo atrator pode ser exatamente a mutação necessária para provocar um salto evolutivo vital, levando a empresa para um patamar completamente novo. Parte 5. A dinâmica da endossimbiose. Agora, vamos afastar um pouquinho a nossa visão para observar a organização dentro do gigantesco ecossistema global. É aí que surge o conceito de endossimbiose. A gente pode imaginar a organização como uma minúscula organela celular, tipo uma mitocôndria, morando dentro do interior de organismos hospedeiros muito maiores, que são o sistema socioeconômico e o próprio ecossistema da Terra. A organização vive lá dentro, tirando recursos e devolvendo informação e energia, numa relação que de verdade precisa ser simbiótica para que todo mundo sobreviva. E o ponto crítico dessa relação mora na termodinâmica. O detalhe aqui é o seguinte: se uma organização age de uma forma predatória, explorando e degradando o ecossistema hospedeiro mais rápido do que ele consegue se regenerar, ela entra em colapso, ela destrói a base que a sustenta. É uma garantia matemática de extinção mútua. A sobrevivência exige, sem negociação, um equilíbrio super rigoroso entre a competição corporativa e a cooperação com o meio ambiente e com a sociedade. Parte 6. O Código da Sobrevivência. Mas como é que toda essa estrutura teórica um tanto densa se traduz na dura realidade matemática da sobrevivência organizacional no dia a dia? Os pesquisadores propõem um verdadeiro código. Existem 4 condições biológicas que são absolutas para manter a organização viva. Primeiro, a incorporação de novos recursos e de novas pessoas. Segundo, ter um fluxo eficiente de energia e de informação. Terceiro, garantir a vantagem produtiva gerada por aquele nosso sol técnico. E quarto, a regeneração, que é a capacidade do sistema social de curar as suas feridas e manter a sua identidade. A regra de ouro é claríssima. A taxa de desintegração do sistema tem que ser sempre menor que a taxa de regeneração. E para garantir essas 4 condições, a pesquisa lista 12 variáveis críticas de acoplamento. A sobrevivência a longo prazo não é de jeito nenhum só sobre dar lucro. É sobre conseguir manter ciclos de feedback saudáveis em todas as camadas. Desde como o funcionário se conecta à máquina técnica, passando por como os líderes atraem os seus times, até como os sistemas internos da organização interagem de uma forma não violenta com a biosfera da Terra. Romper essas conexões é literalmente quebrar o fluxo da vida do sistema. E com isso chegamos ao final dessa nossa exploração, mas deixando um pensamento bem provocativo no ar. Com as organizações sendo comprovadamente entidades sociotécnicas vivas, totalmente pulsantes, fica a grande questão. Lá no grande ecossistema econômico e ambiental, as empresas que nós estruturamos hoje estão agindo como organelas saudáveis que nutrem e sustentam o seu hospedeiro? Ou será que elas são vírus letais pavimentando a própria extinção? Essa é uma reflexão que, com certeza, precisa nortear o futuro da gestão corporativa a partir de agora. Muito obrigado por acompanhar essa análise.